Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos continuar a entender um pouquinho sobre a evolução das plantas, sobre as características das plantas. Nas últimas aulas nós entendemos um pouco sobre as características, das briófitas e das pteridófitas, que são os grupos de plantas mais primitivos, na escala evolutiva. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as gimnospermas e sobre as angiospermas, tá? Então, aqui nós temos um quadro geral, tá? Das plantas, dos 4 grupos de plantas, ou seja, do reino metáfita ou do reino plantar e reino vegetal, ok? É um reino amplo, que apresenta mais de 300 mil espécies descritas, não significa que só exista esse número no planeta, mas são espécies descritas, conhecidas. E são compostos por 2 grandes grupos, tá? Que são os grupos das briófitas, que são denominadas de atraqueófitas, ou seja, não possuem vasos condutores, e o grupo das traqueófitas, que daí já estão inseridos as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Quando a gente distingue esses 2 grupos, a primeira característica diagnóstica é a ausência ou a presença desses vasos condutores. Então, briófitas não possuem vasos condutores, as demais possuem vasos. Só uma observação que eu já chamei na última aula de briófitas e retomo aqui na nossa aula. As pteridófitas, elas foram as primeiras plantas na escala evolutiva a apresentar esses vasos condutores. Quem são esses vasos? Xilema, que é o responsável pela condução da seiva bruta, água e sais minerais, e o floema, que é responsável pela condução da seiva elaborada, que nada mais é que produtos da fotossíntese, ok? Então, no caso das traqueófitas, que é o que a gente vai estudar hoje, nós já vimos as características das pteridófitas na última aula, mas são plantas que possuem esses vasos condutores, são plantas que já possuem uma estatura maior, não possuem estróbilos, não possuem frutos e também não possuem sementes e nem flores, ok? Então, são essas características das pteridófitas, tá? Então essas são as diferenças. A semelhança entre essas pteridófitas e briófitas é que ambas são totalmente dependentes da água para se reproduzir, o que não ocorre nos 2 últimos grupos de gimnospermas e angiospermas, tá? Então as gimnospermas são flores, que são plantas que já possuem um estróbilo, que são flores reprodutivamente não funcionais, tá? Não possuem frutos e não possuem sementes, tá? Já as angiospermas são plantas com flores, com frutos e com sementes, ok? Então, aqui nós temos essa divisão. Então, o reino metáfita é composto pelas plantas avasculares, briófitas e vasculares, sem sementes, que são as pteridófitas, e com sementes, só corrigindo o que eu falei anteriormente, que eu disse que as gimnospermas não possuem sementes, elas possuem, é uma das características do grupo. Então, plantas com sementes e sem frutos, que são as gimnospermas, e com sementes e com flores e frutos, que são as angiospermas. Quem são os representantes? Musgos, hepáticas e antóceros das briófitas, samambaias e avencas e samambaia-açus das pteridófitas, os pinheiros e araucárias, representantes das gimnospermas, e todas as plantas com flores, que são representantes das angiospermas, tá? Então aqui nós temos uma classificação geral, eu não vou me atentar muito para esse quadro, é a título de conhecimento mesmo. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês e vocês podem dar uma trabalhada mais específica nesse quadro, tá? Então, só diferenciado, é um quadro geral de diferenciação desses grupos, tá? Então, vamos para o que interessa. Primeiro, quais são as principais características das gimnospermas? Primeiro, que elas são plantas fanerógamas, ou seja, que elas
elas produzem sementes, né, que são fechadinhas, tá? Mas não possuem flores. Essas flores que a gente lista aqui, ó, elas produzem flor e produzem semente, fica uma ambiguidade, né? Só que assim, essa classificação é uma classificação mais recente, porque as gimnospermas anteriormente eram classificadas como plantas que não produziam flores de maneira alguma, tá? Agora, na classificação recente, elas considera-se que os estróbilos são flores, porém, que são as pinhas, né? São flores reprodutivamente não funcionais, tá? Elas não têm aquelas características dos sistemas reprodutivos que as angiospermas têm, certo? Então, elas não possuem elementos de atração para os polinizadores, né? Então, elas são polinizadas pelo vento. Essa é uma outra característica importante do grupo das gimnospermas. Por quê? Porque as gimnospermas desenvolveram as sementes e desenvolveram uma estrutura que chamamos de grão de pólen. E esse grão de pólen permitiu a esse grupo de plantas se libertar da dependência da água. Por quê, professora? Porque antes as plantas anteriores às gimnospermas, elas possuíam gametas flagelados que precisavam nadar, migrar em ambientes úmidos na água, né, para chegar até o gameta feminino para que ocorresse a reprodução. Nesse caso aqui das gimnospermas, a presença do grão de pólen, a existência dessa estrutura garantiu um novo tipo de polinização, né, um novo tipo de mecanismo de reprodução, né, que é através do vento. O vento bate nas estruturas, né, onde possuem o grão de pólen. Esse grão de pólen é dispersado, né, é levado para as estruturas femininas das outras flores, tá? Então, as gimnospermas não possuem mais dependência da água. Foram as primeiras plantas a conquistarem o ambiente terrestre por causa dessa característica da presença de grãos de pólen e de serem polinizados pelo vento. Então, eles têm mais independência, né, em relação a isso. São plantas vasculares, sendo a maioria de árvores lenhosas e de grande porte. São plantas espermáticas, ou seja, produtoras de sementes. E são plantas sifonógamas, ou seja, produzem grão de pólen e esse grão de pólen produz um tubo polínico. O que seria esse tubo polínico? É mesmo um elo, de uma via de passagem desse grão de pólen até a oosfera, que é o gameta feminino, ok? Os representantes das gimnospermas são o pinheiro do Paraná, né, do gênero Araucária, espécie Araucária angustifolia, muito presente no sul do nosso país. E as pinhas aqui e os pinhões, ó, que são os estróbilos dessa espécie, ok? Outro representante são os cipestres e as sequoias, tá? Então, nós temos esses exemplos de gimnospermas. Já no caso das angiospermas, como principais características, nós temos que elas são fanerógamas, espermatófitas e são as únicas plantas a produzirem fruto, tá? Então, elas possuem flores que têm condições de produzir frutos, tá? Então, os frutos são produzidos a partir dessas flores. Geralmente produzem flores coloridas, cheirosas, que possuem uma quantidade de recursos para os polinizadores. Então, as flores das angiospermas são altamente atrativas a esses polinizadores. Então, por causa dessa variedade de forma, variedade de coloração, variedade de recursos que elas fornecem a esses indivíduos, a esses polinizadores, há uma variedade muito grande de polinizadores, e isso garantiu a conquista do ambiente terrestre por essas plantas, tá? Então, é o grupo mais abundante de plantas de todos os outros que nós já discutimos.
Também não dependem da água, porque já possuem o grão de pólen, já possuem mecanismos específicos de reprodução e de dispersão desse grão de pólen, tá? E são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Então, as angiospermas possuem caule, folhas e raiz, né, que são os órgãos vegetativos da planta, flores, frutos e sementes, que são os órgãos reprodutivos dessa planta. E nós temos aqui, ó, as classificações entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. A principal, há uma série de características que distinguem essas mono de dicotiledôneas. A principal delas, e que dá o nome a essa classificação, é a presença de um único cotilédone ou de dois cotilédones, né? Aquelas que possuem um único cotilédone nós denominamos de monocotiledônea, e as que possuem dois são as dicotiledôneas. Mas há outras características, por exemplo, tipo de raiz. Raiz de angiospermas monocotiledôneas, elas são distribuídas em feixes, por isso são chamadas de raiz em cabeleira ou fasciculada. Já das dicotiledôneas, há uma raiz principal, né, que a gente chama de raiz axial ou pivotante, e raízes secundárias menores. Geralmente, as dicotiledôneas são árvores de grande porte, né, que precisam de uma raiz mais profunda, que forneçam uma fixação mais eficiente a essa planta. Em relação aos caules, as monocotiledôneas têm caule do tipo rizoma, né? Bulbos, como as herbáceas, as ervas apresentam isso. E geralmente as dicotiledôneas possuem caules mais robustos, como os troncos, como eu disse, são árvores grandes, né? Além de outras características, né? Como venação de folhas, né? As folhas das monocotiledôneas, as nervuras da folha são paralelas. Exemplo, uma folha de milho. Tá? As nervuras da folha de milho, elas são paralelas, umas do lado das outras. Já as de dicotiledôneas é uma nervação ramificada, tá ok? E aí a gente entra para os órgãos reprodutivos dessa planta. Nós temos, como eu disse, órgãos reprodutivos e órgãos vegetativos, tá? E aí a gente chega nos órgãos reprodutivos dessas angiospermas. Quais são esses órgãos reprodutivos? São as sementes, né, presentes em gímeno e em angiospermas, as flores e os frutos presentes somente nas angiospermas, tá? E então nós temos aqui como primeiro deles as flores, né? As flores são órgãos que estão relacionados tanto com o processo propriamente dito de reprodução, quanto ao processo de atração dos polinizadores que vão garantir essa reprodução, tá? Então, as flores verdadeiras estão presentes nesse grupo, tá? São esses órgãos reprodutivos e apresentam uma característica muito importante, tá? Que é um processo que nós chamamos de coevolução. Essas características de coloração, de formato, de recurso dessas flores de angiospermas, elas coevoluíram de acordo com os seus polinizadores. Como assim, professora? Tem flores, por exemplo, se a gente for comparar os polinizadores e as especializações das suas plantas, né, das suas flores polinizadas, uma flor polinizada por um morcego, por exemplo, ela é diferente de uma flor polinizada por um beija-flor. Por quê? Como assim? As flores polinizadas por morcegos, elas têm uma abertura noturna, uma vez que esses polinizadores têm atividade de forrageio noturno também. Elas não precisam ser atrativas, né? Possuem uma coloração atrativa, um cheiro maravilhoso, né? Geralmente, ou elas não possuem cheiro ou possuem um odor assim não muito agradável e tem uma coloração branca. Elas só precisam ser grandes para que eles visualizem, né, e consigam retirar esse recurso.
Já as plantas, as flores polinizadas por beija-flores, elas têm que ter uma coloração específica, elas têm que ter um formato específico, que na realidade geralmente é uma flor tubular, né? Parece um tubo, porque aí o beija-flor consegue inserir o bico e a língua para poder retirar o néctar e precisa disponibilizar muito néctar para esse beija-flor, tá? Então essas características das flores associadas à morfologia dos animais polinizadores foi ao longo do tempo moldada pelo processo evolutivo, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó, de flores polinizadas por morcegos, por beija-flores, por abelhas, por besouros, por borboletas, por mariposas. Então há uma infinidade de polinizadores, tá? Quando a gente trata da morfologia dessas plantas, dessas flores, nós temos angiospermas que possuem flores apenas com sistemas reprodutivos masculinos e outras flores apenas com sistemas reprodutivos femininos, que a gente chama de espécies dioicas, mas a maioria dessas angiospermas possuem já na mesma flor os dois sistemas reprodutivos, que nós chamamos de gineceu, sistema reprodutivo feminino, que é formado pelo estigma, estilete e o ovário bem na base. Então, gente, concluindo a nossa aula, tá? Aqui a gente identificou todas as características das gimnospermas, das angiospermas. Na aula 19 e 20 nós vamos conhecer os órgãos reprodutivos dessa planta, tá? Então, flores, sementes e os frutos, tá? Então, até a próxima aula. Tchau!